meus amores do quinto ano. Hoje, quarta-feira, 10 de junho, é isso? É isso. Então vamos para a nossa correção de português, vamos lá. Lá na página 30, a alternativa A, né, para sublinhar com a cor verde, é o fato, não é isso? E sublinhar com a cor vermelha a opinião, né? E aí o fato, né, que é o verde, temos um problema. A população brasileira envelhece e os dados do censo são provas disso. E a opinião temos um problema. Então essa é a opinião na frase, tá? Então ele diz assim: o que significa dizer que a população brasileira envelhece, né? Significa dizer que as expectativas de vida do brasileiro ela tem aumentado. À medida que os anos vão passando, as pessoas vivem mais tempo, né? Então, se as pessoas vivem mais tempo, ao invés de 60 anos, as pessoas vivem 80, ao invés de 80, as pessoas estão vivendo até 100 anos. Então, essa população ela tem se tornado uma população envelhecida, ela tem envelhecido. A população brasileira envelhece. Há mais pessoas idosas do que no passado, né? Na verdade, no ano passado, do que nos anos passados, tá? Então é só isso. Na série pergunta para a autora por que o envelhecimento da população brasileira é um problema, tá? Então, por quê? Porque infelizmente os idosos eles não são respeitados na população brasileira. Na 16ª, no primeiro parágrafo desse texto final, do trecho final, a narrativa de uma cena. Então, ele pede para você sublinhar no texto essa narrativa, tá? Então, vamos lá para o texto, que é o quê? Ele diz assim: uma amiga contou que no supermercado observou uma cena interessante, tá? E aí vai até os meus parabéns. Então, você vai sublinhar essa parte, começando de uma amiga e terminando em meus parabéns, tá? Aí diz assim: porque essa cena chamou a atenção, né? Pelo respeito, pelo cuidado, né, com que foi estendido a esse idoso. Deveria ser algo normal, algo para não causar espanto, mas infelizmente não é. Né? Infelizmente não é. Não é algo comum de vermos, né? É algo inusitado, certo? Infelizmente. E de que forma essa cena ajuda a defender essa opinião da autora? Só que pais e escolas não estão sozinhos nessa história, né? E aí eu quero que vocês percebam que essa cena ela demonstra que toda a sociedade, não apenas os pais, não apenas a escola, né, mas que toda a sociedade ela é responsável por dar bons exemplos, tá? De respeito aos idosos. Então não é só os pais que têm que ensinar os seus filhos, não é só as escolas que têm que ensinar os seus alunos, mas toda a sociedade ela tem que estar engajada quanto ao respeito aos idosos. Na 17ª questão, que está lá na página 31, ela diz: assinar as características que comprovam que o texto é um artigo de opinião. Então, a autora expõe um posicionamento sobre determinado assunto, né? Então, isso se vê no artigo de opinião. E os argumentos utilizados ajudam a defender a opinião que a autora expôs, ok? Então, você vai marcar os 2 primeiros quadrados, tá certo? A 18ª, ela é uma opinião pessoal, certo? E aí a gente vai também lá para a página 32, né? Eu acredito que eu já respondi essa página, que na explicação eu já fui respondendo para vocês. Então vamos lá para a página 36, ele diz: escreva as ideias presentes na frase e circule a conjunção, a locução conjuntiva conforme o modelo. A. Ele tinha fome, mas não comia. Então, a ideia 1, ele tinha fome. A 2, ele não comia. A senhora chegou atrasada, porém assistiu ao filme todo. A senhora chegou atrasada,
A senhora assistiu ao filme todo. O estudante comprou o computador, contudo, o aparelho estava quebrado. Então, a primeira ideia é: o estudante comprou o computador. A segunda ideia é: o aparelho estava quebrado. Os jovens saem em grupo, no entanto, preservam a individualidade. Primeira ideia: os jovens saem em grupo. Segunda ideia: os jovens preservam a individualidade. Os atletas ganharam o prêmio, todavia estavam descontentes. Os atletas ganharam o prêmio é a primeira ideia e os atletas estavam descontentes é a segunda ideia. Então, nós vamos tirar aí, ou melhor, nós vamos circular. Porém, contudo, no entanto e todavia, certo? E aí, na quarta questão, você vai copiar as palavras que você circulou. Essas palavras, elas estabelecem um sentido de oposição, tá? E aí, gente, nós vamos para mais um assunto, né, que são as conjunções, falando agora de adição, tá certo? Então, nós vamos adicionar nessas frases, tá? Ele diz assim: naquela noite, Tito esperou até tarde para ver se aparecia no quadro, escondidinho, um broto de girassol. Quando adormeceu, sonhou com um pintor caminhando num campo de feno, de cabeça baixa, com uma telinha debaixo do braço. O nome dele era Van Gogh.